Vamos voltando. Vamos voltando rapidinho. Christian, você tem o contato da professora Rejane? Ela conversa com você pelo WhatsApp? Ela tinha mandado mensagem agora há pouco. Você falou para ela que eu tô terminando? Não, Se você quiser e puder, avisa para ela que a gente está nos últimos minutinhos da aula e eu já libero vocês para a aula dela, por favor, tá. tá? Bom, acho que eu já admiti todo mundo na sala, que todo mundo que pediu. Não, tem algumas pessoas que não voltaram. Mas vamos lá, para a gente não perder tempo, vamos contar a historinha desse menininho, que se chama Tiago. O Tiago tinha 11 anos e ele ia pescar no lago da casa de campo da família. Ele geralmente pescava na casa de campo da família com o pai dele. Um dia eles foram pescar e tinha uma plaquinha lá, proibida a pesca de carpas, porque as carpas estão em período de reprodução. Então era temporada de pesca, mas a carpa estava proibida. Então elas tinham que ser liberadas. Então eles foram pescar e eles saíram para pegar tilápia e dourado, porque esses dois peixes podia pescar. O que aconteceu? A gente já imagina, né? O Tiago arrumou uma isca e começou a praticar arremessos. E logo o caniço dele vergou e ele viu que ele tinha pego um peixe enorme. O pai dele ficou muito admirado, os dois ficaram muito empolgados. E quando ele conseguiu trazer o peixe à tona, ele levantou e eles viram que ele tinha pego uma carpa enorme. Ele nunca tinha visto um peixe tão grande no seu anzol, mas era uma carpa. Tiago e o pai olharam para o peixe, tão bonito o peixe, né? O pai olhou o relógio, já era tarde, não ia dar tempo deles continuarem pescando. E ainda faltava 2 horas para a abertura da temporada, porque no outro dia já podia pegar carpa. Nessa hora a gente pensa assim, só 2 horas, né? Então, beleza, não é? O que você faria como mãe? O que você faria como pai? Só 2 horas antes da hora, né? Beleza. Quem sabe? Ninguém vai saber, não tem ninguém vendo, não tem câmera, não tem professor olhando, não tem pai e mãe de ninguém, ninguém vai contar. Pois é. Mas o pai olhou para o peixe, olhou para o Tiago e disse: Você tem que devolver esse peixe para a água, meu filho. Mas papai, aí o pai dele falou: Vai aparecer outro peixe, meu filho. E o Tiago, quase chorando, falou: Mas pai, não vai aparecer um peixe tão grande como esse. O menino olhou em volta, não tinha ninguém, e ele olhou para o pai dele como quem diz: Pai, mas não tem ninguém vendo, né? Oi, o que eu fiz? Sumiu tudo aqui. Aí. E mesmo sem ninguém por perto, o Tiago sabia muito bem, pelo tom de voz que o pai dele teve, que aquela decisão era uma decisão inegociável. Não tinha jeito. Não era para pegar mesmo. Aí ele tirou o anzol da boca do peixe, devolveu o peixe para a água. Ele pensou assim: nunca mais eu vou ver um peixe tão grande como esse. Nunca mais eu consigo pescar um peixe como esse. Isso aconteceu há 30 anos. Hoje, a historinha desse menino é que Tiago é um arquiteto de sucesso e todas as férias ele vai com os filhos dele para casa de campo do pai, nesse mesmo lugar pescar. E ele estava certo, ele nunca mais conseguiu pescar um peixe tão lindo e tão grande quanto aquela vez que ele estava com o pai dele. Mas toda vez que ele se depara com uma questão de ética, ele pensa nesse peixe. Gente, eu me arrepio inteirinha, dos pés à cabeça, quando eu vejo uma história assim.
Porque o pai dele, com essa atitude, ensinou para ele ética. Certo e errado são termos absolutos, não são termos relativos. E praticar a ética é muito difícil, não é fácil. Mesmo é agir corretamente, mesmo quando alguém não está observando a gente. E o trabalho do psicólogo não tem ninguém observando, não. Se a gente não tomar cuidado, nós podemos acabar fazendo alguma coisa errada. Faríamos isso mais facilmente se nos tivessem ensinado a devolver o peixe para a água, porque a gente teria aprendido a verdade. Faria o que mais facilmente? Trabalhar eticamente. Então, essa não é uma história sobre como que nós tivemos a oportunidade de não cumprir a regra, mas sobre como a gente fez a coisa certa diante de uma circunstância e ficamos fortalecidos para sempre. Ele nunca mais se esqueceu dessa história e ele também conseguiu criar os filhos dele com essa mesma conduta, com essa mesma clareza sobre o que é ética. Contando essa historinha para vocês, eu quero, portanto, dizer que não é fácil. Eu não quero dar uma de santa, né, e ficar aqui jogando na cara, falando de exemplos. Eu quero, junto com vocês, me deparar com esses exemplos e refletir. Será como que eu iria agir? Será que eu iria conseguir ser como o pai do Tiago fez? Ou se o Theo, meu filho, olhasse para mim com o olharzinho dele, mas mãe, daqui 2 horas acaba, a temporada vai abrir, acaba a proibição. E aí quando o filho olha para a gente com aquele olharzinho de pidão, né? E a gente pensa, poxa, é mesmo, né? Não tem ninguém olhando. E aí o que eu estou ensinando para ele se eu ceder a esse olhar? Se eu ceder a esse pedido de jeitinho brasileiro. Gente, o brasileiro é conhecido lá fora pelo jeitinho brasileiro. Isso me dá vergonha. Tem um brasileiro que tem um curso na internet. O curso chama Jeitinho Brasileiro. Ele ensina os gringos como ter jeitinho brasileiro quando vier no Brasil. Como que fura uma fila. Como que entra num lugar que não pode entrar. Como que dá uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? Tem um curso na internet. Gente, isso é vergonhoso para nós. É vergonhoso para nós. E quando a gente conversa sobre essas questões, vão aparecer em nós algumas fagulhas, algumas centelhas. A raiva de talvez fazer justiça pelas próprias mãos, e também não é nosso papel, eticamente falando. Então, eu espero que esse semestre eu consiga fazer borbulhar aí as reflexões e vocês tenham condições de tomar decisões saudáveis, ou talvez se deparar com questões que seja seu limite. Poxa, se acontecesse isso, eu não sei como que eu ia agir. Ótimo, tá na hora de refletir sobre isso, tá? Eu quero trabalhar com vocês esse semestre nesse sentido. Ética não é fácil. Ética não pode ficar só no papel, nem só no código de ética. Ética é vivência. E nós vamos fazer isso de forma bem prática, trazendo esses exemplos para a vida do psicólogo. Tá ok? Bom, Eu queria fazer um comentário, professor. Pode fazer. Que é engraçado que, ao mesmo tempo que a ética está sendo tão banalizada assim, né? A gente nunca teve tantos patrulheiros da ética na internet, igual a gente está tendo agora. E Que se bom, você né? pisa um pouquinho pro lado, todo mundo já quer te cancelar. Não, porque não é bom, porque tem, Ah, tá, eu igual tem o entendi caso do isso. mundo, e tem 100 milhões de inscritos, que teve uma vez que ele falou que a comunidade LGBT é muito inflamável. Que realmente é verdade. E tudo que você fala, você ou é homofóbico ou você é machista. Aí ele fez essa piadinha uma vez, e agora vazou a lista dele do Spotify que tinha alguns cantores LGBT. Aí a internet está cancelando ele porque ele falou que a comunidade é inflamável, mas houve produtores LGBT. E isso É, não por, seria ético por ele. é porque
porque, na verdade, essas pessoas podem se identificar como patrulheiros da ética, mas eu acredito que eles são muito mais patrulheiros julgadores, né? Estão procurando o calo do outro para pisar, calcanhares de Aquiles para atingir, e não existe ninguém perfeito. Não adianta a gente ficar acusando o outro de falta de ética. Nós temos que olhar para nós mesmos e tentar nos corrigir e nos alertar para comportamentos assim, para não agir da mesma forma. Porque se a gente também ficar erguendo essa bandeira de, pô, você tá agindo desse jeito, nossa, fulano de tal fez isso, você viu? Acabei de ser antiética. Eu falei do outro. Eu não tenho direito de julgar ninguém, eu não tenho título de juiz. Né? Então, nesse sentido, eu concordo com você, Christian, de que existem patrulheiros da ética, mas na verdade eles são mais julgadores. Então, estão utilizando essas bandeiras apenas em alguns casos, não são todos, mas muitas vezes usam essas bandeiras para se promover dentro da internet, né? E isso aí realmente fica negativo. Você que gosta dessa questão de redes sociais, e você acabou de falar essa postura desse comentário aí, de que ou é machista ou é... Como é que foi que você falou? Ou é machista ou é homofóbico? Que qualquer... Tem um Instagram que eu estou acompanhando, até agora eu não vi nada de negativo, não estou dizendo que é perfeito, maravilhoso. Mas tem um Instagram que eu estou acompanhando que chama Masculinidade Saudável. E tem lives, tem textos, tem vídeos. E é muito, muito rico o assunto que eles levantam lá, de masculinidade saudável. De não se importar com o homem que não se importa de conviver com o outro que é gay, isso não atinge a masculinidade dele. Por que ser chamado de mulherzinha é uma ofensa? Ser mulher é maravilhoso, e aí assim por diante, sabe? Então, ele vem fazer um debate sobre masculinidade saudável versus masculinidade tóxica. E não tem a ver exatamente com o contexto da nossa aula, mas quando você falou esse exemplo aí, eu me lembrei. Então, quem se interessar, dá uma olhadinha nesse Instagram, que é muito legal. Eles fazem cursos para homens, só para você ter ideia. Antes estavam tendo cursos presenciais, agora está tendo curso online. Homens sendo ensinados a serem homens, de verdade, saudáveis. Oi, meu filho? Já, já. Bom, para a gente encerrar, um feedback rapidinho. Vocês achavam que a disciplina ia ser sobre isso mesmo? Vocês não tinham ideia, mas agora já estão mais conscientes do que vai acontecer? É bom, é ruim? Vamos lá. Uns segundinhos de feedback, por favor. Professor? Oi. Só assim, para voltar, né, fazer o fechamento, a senhora falou muito na questão atual da internet, das discussões atuais, mas me fez lembrar Rui Barbosa, né, naquela frase épica dele, né, de tanto ver nulidades, sinto vergonha de ser honesto. Eu não te ouvi direito, Robson. Você pode falar de novo? Sim. É sobre essa questão da ética, né, para a gente fazer um fechamento. A senhora falou nas questões modernas, né, da internet, das discussões que estão acontecendo agora. Mas me fez lembrar uma frase de Rui Barbosa, né, que é do início do século passado, que diz que, de tanto ver as nulidades, né, a falta da ética daquele período, ele às vezes sentia vergonha de ser honesto. Então, mostra que esse jeitinho brasileiro não é de hoje, não é de ontem, né? Desde o início da história do Brasil. Hoje ainda é uma verdade, né, Robson? Às vezes tem pessoas que sentem vergonha de ser honesto. Dependendo do lugar onde a gente está, a gente prefere se calar, porque se a gente manifestar a nossa opinião, parece que a impressão que dá é que a gente vai ser linchado. Ótima colocação. Obrigada. Mais alguém quer contribuir para a gente encerrar? Não? Então, muito obrigada para vocês que estiveram comigo hoje. Espero encontrar vocês todos e o restante também que não apareceu hoje
no sábado que vem, tá bom? Vou pedir autorização para Tainara, para Ana Cristina, para Sigrid e para Lorena, que apareceram as carinhas. Eu tirei uma foto e vou publicar, ok? Beleza, então. Muito obrigada. Boa aula de estatística para vocês agora. Beijo. Obrigada, professora. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.